Opa, aqui. Pronto, tá? Sejam bem-vindos, professores coordenadores, professores de aceleração para o vestibular que estiverem disponíveis agora para estar acompanhando, tá? Meu nome é Matheus, eu sou o PEC de Biologia, atual PEC Acompanhamento, né? Com essas mudanças que tiveram aí todas, tá bom? Na hora de organizar a reunião, a gente habilitou as câmeras e os microfones para ficarem desligados, tá? Para facilitar, porque aí, por falta de hábito, falta de costumes, vocês costumam entrar com o microfone aberto. Então, mais por uma questão de organização, tá? E no final da reunião, eu vou abrir o microfone para todos, para a gente conversar, para que vocês possam estar tirando as dúvidas de vocês, tá? E uma outra coisa que é importante eu esclarecer é que o Teams sofreu atualizações recentemente. Então, algumas pessoas podem estar com acesso ao chat e outras não, tá? Mas não se preocupe, porque ao final da nossa reunião, eu vou abrir os microfones e abrir espaço para que vocês possam se manifestar, para que vocês possam tirar as dúvidas que vocês não estiverem conseguindo colocar no chat, tá? Dando sequência, então, né, o componente aceleração para o vestibular, ele é um componente novo, né, na nossa rede, na nossa matriz. Atualmente, ele é específico para a terceira série do ensino médio, tá? E o ano passado a gente já teve ele implementado, mas não como componente, a gente conhece ele como Prepara, e muitas pessoas ainda chamam ele de Prepara, tá? A plataforma Me Salva continua sendo utilizada para estar trabalhando nesse componente, tá? Eu me tornei o ponto focal recentemente, né, agora no mês de março, então peço desculpas aí para as pessoas que ainda estão muito ansiosas, querendo informações, e nesse meio tempo eu estive em São Paulo numa orientação técnica. Então, agora que eu consegui me organizar para trazer essas informações que São Paulo passou para mim e poder sanar as dúvidas que os professores e os coordenadores ainda têm sobre esse componente, tá? Então, para a gente seguir nossa reunião, essa vai ser a nossa sequência de pauta, tá? Então, vou abordar primeiramente sobre a intencionalidade pedagógica e as metodologias deste componente, tá? A seguir, eu vou falar de como planejar e organizar essas aulas. Mesmo sendo uma aula realizada em plataforma, ela exige do professor uma preparação prévia, um planejamento prévio, tá? Depois, eu vou fazer uma navegação pela plataforma se a internet me permitir. Caso a internet não esteja permitindo, na própria apresentação eu tenho prints do passo a passo de como essa navegação acontece. E o último item de como avaliar esse componente, tá? Na reunião que eu estive em São Paulo, agora pelo dia 21, foi abordado como esse componente vai ser avaliado na questão de como estarmos atribuindo nota nesse primeiro bimestre. Então, eu vou passar para vocês o que foi falado para nós, tá? E foi falado que em breve viria uma normativa legal, né? Tipo uma resolução para estar implementando essa forma de avaliar o componente. Ainda não saiu, mas é importante passar para vocês o processo, o olhar de como vai ser gerada a nota dos estudantes do componente aceleração para vestibular, para que vocês possam se organizar aí, já que a gente está chegando na etapa final do primeiro bimestre, tá bom? Então, iniciando sobre a intencionalidade pedagógica do componente e as metodologias que são empregadas, tá? Só que antes de eu falar das metodologias e da intencionalidade propriamente dita, é importante a gente fazer essa reflexão. Por que utilizar as plataformas no processo de ensino e aprendizagem, tá? E eu não estou puxando só para o meu componente, para aceleração para o vestibular, mas para todos os componentes que usam plataforma de um modo geral, né? É importante a gente fazer essa reflexão, a gente pensar a respeito do porquê que a gente
estar usando essas plataformas, né? Procurar olhar o lado pedagógico dela, o objetivo pedagógico dessa plataforma, né? E se a gente fizer um retrocesso não muito distante, né, ali nos idos de 2020, 2021, quando a pandemia nos pegou, né, a pandemia de Covid, a gente foi obrigado a estar usando plataformas para poder continuar dando aula e atendendo os nossos alunos, pensando no processo de ensino deles, né? E depois a gente teve um processo de implementação de algumas plataformas meio conturbadas, depois elas saíram, entraram outras, mas já que o nosso sistema de trabalho com essa gestão da atual secretaria é por plataformas, é importante a gente fazer essa reflexão, né? Qual que é o objetivo, qual que é a intencionalidade pedagógica dessa plataforma e como isso pode contribuir para eu, professor, né? Então a gente percebe que as plataformas, quando usadas com a intencionalidade pedagógica correta, elas vêm a ser mais uma ferramenta para ajudar o professor nesse processo de aprendizagem de seus estudantes e até acompanhar mais de perto como seus estudantes estão aprendendo, tá? Dessa forma, né, de acordo com o uso racional, o uso intencional da plataforma, a gente consegue permitir que os alunos aprendam de modo personalizado, porque a gente sabe que cada estudante ele tem um tempo diferente um do outro. Então a gente pode permitir que cada estudante, mesmo tendo seu tempo diferente, eles consigam chegar no mesmo ponto que a gente deseja, no mesmo objetivo, né? A gente pode, com essa plataforma, fazer que o aluno seja mais engajado, né? Que ele procure estar mais atento, mais participativo e vendo como o seu processo está acontecendo, se ele está evoluindo, se ele precisa pedir mais ajuda para o professor, se ele pode pedir ajuda para o outro colega, de repente fazer estudos em grupo, né? As plataformas, elas trazem conteúdos interativos, o que pode ser uma vantagem dependendo de como ele é aplicado, né? Por isso que eu estou falando da intencionalidade de como ele está sendo usado. E essa curiosidade vai aumentar o engajamento dos estudantes, né? E a gente espera que gere resultados mais efetivos, né? Então, para que isso aconteça, essa intencionalidade pedagógica, tudo isso que eu estou abarcando, ele só vai fazer sentido para o aluno se ele tiver integrado à rotina de sala de aula. Então, é importante que a gente, enquanto formador dos alunos, a gente explique para eles todas essas possibilidades de ensino e qual que é o uso intencional da plataforma para que ele possa vir a ver sentido no que a gente está executando e possa ter um maior engajamento e um maior interesse, tá? Ainda na intencionalidade pedagógica, né, deste componente, ele visa apoiar o estudante na conexão com seu projeto de vida e com as suas primeiras decisões de carreira. Então, dessa forma, é interessante que o professor do componente projeto de vida, ele tenha um acesso, tenha uma integração maior com o professor da aceleração para o vestibular. Eles troquem figurinhas, né? Para que o professor da aceleração para o vestibular saiba o que o aluno pensa, o que ele espera para o seu futuro, para que ele possa estar usando isso para conversar com ele. Porque esse componente não é simplesmente o aluno entrar no Me Salva e fazer atividades. Exige também um a mais do professor estar conversando com seus alunos no dia a dia, do que eles pensam. E aí está frisado as primeiras decisões de carreira. E, de modo geral, nós, enquanto professores, somos a referência mais próxima que o aluno tem com relação à faculdade, com relação à carreira, né? Eles podem até ter contato com o pai, com a mãe, com algum familiar. Porém, como eles passam muito tempo com a gente dentro da escola, nós acabamos sendo essa referência, né? Então, essa conexão que a gente tem com ele também pode ser usada para que a gente converse com ele sobre as experiências da universidade, né? E aí já vem o segundo item, né? Isso vai permitir também aproximar o estudante desse universo do vestibular, de como vem a ser a universidade, né? Às vezes, contar uma experiência que a gente vivenciou pode despertar interesse no aluno, pode fazer com que o aluno
comece a enxergar a ida à universidade com outro olhar, né? A plataforma também, ela permite colaborar para uma jornada de preparação emocional de estudante, né? Uma vez que há estudos prévios e provas que ele vai realizando ao longo do ano dentro da plataforma, de modo a preparar ele para que quando ele chegue, né, nos principais exames vestibulares que a gente tem, ele se sinta mais confiante, se sinta mais seguro e saiba ter um equilíbrio emocional de como conduzir e gerenciar o tempo e execução das atividades das questões da prova, né? E dentro do Me Salva, nós temos trilhas de aprendizagem focada principalmente no Enem, mas também contribui para os outros vestibulares, tá certo? E aí, agora eu vou um pouco para a metodologia, né? O professor, ele tem dois nortes para se guiar com relação a o que vai ser abordado, o que vai ser trabalhado ao longo das aulas, né? Um material digital e a trilha de aceleração. O material digital, ele é disponibilizado no repositório, né? Nós temos aí para o primeiro bimestre 6 materiais digitais. Agora, para o segundo bimestre, está previsto vir mais ou menos essa mesma quantidade, de 6 a 7 materiais digitais, tá? E dentro da plataforma Me Salva, nós temos a trilha de aceleração, que ela vem com conteúdos por disciplina específicos, né, que foi feita uma curadoria pelo pessoal da plataforma sobre o que mais cai no Enem e nos principais vestibulares. Então, eles trazem atividades, exercícios voltadas para essa questão. O que está mais caindo? Então, vamos ofertar para o aluno esses conteúdos para que ele tenha contato, que ele estude, esteja preparado para quando ele vir a prestar os exames vestibulares, tá? E é importante ressaltar o seguinte, nós temos, né, o componente da aceleração na terceira série no modelo diurno e no modelo noturno. O diurno conta com 3 aulas semanais, né? E de acordo com as dificuldades de internet, estruturais, de tecnologia que as escolas têm, está sendo sugerido 3 formas de estar abordando, de estar trabalhando esse conteúdo em sala de aula. Então, nós temos aí esse primeiro modelo, da chamado de projeção completa mais prática, né? Oi? Abre o microfone. Desculpa aí. Só que deu interferência aqui, parece que alguém abriu o microfone. O professor, ele pode projetar os vídeos da plataforma para toda a sala. Estou sem áudio aqui, é isso mesmo? Tá com áudio, microfone aberto. Oi, eu tinha aberto o microfone. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, ó, eu que não estava ouvindo você. Não, ele fechou o áudio dele. Ah, tá, desculpa. Oi? Eu não estava ouvindo o seu tá. áudio, agora já estou ouvindo. Tudo bem. Então, já que eu fiz a interrupção agora, né,
Ficou alguma questão, ficou alguma coisa? Deixa eu já abrir o microfone então para todos. Que aí, se ficou alguma coisa, alguma questão, quem tiver, né, impossibilitado de estar usando o chat, pode estar falando aí. Matheus. Oi. É Kátia aqui do Jardim das Rosas de Serrana. Você ficou sem áudio, então a gente não ouviu praticamente nada desse slide que você falou. Não ouviu nada? Não, tá? Tá certo. Então, eu vou retomar aqui. Oi. Matheus, o símbolo de microfone da sua tela está cortadinho, como se estivesse fechado. Tá aberto aqui, ó. Tá todo mundo ouvindo ou mais alguém ainda está com dificuldade? Não, estou ouvindo aqui, Matheus. Agora tá certo. Agora sim. Matheus, esse material vem, você vai postar no grupo depois? Vou. Esse material, ele já está no Padlet, tá? Esse PPT foi o único material que eu ainda não subi, porque eu estava mexendo com ele agora antes de começar a apresentação, tá? Matheus. Tá bom? Mas vocês vão receber a gravação e os materiais que eu vou estar apresentando aqui durante a nossa reunião, tá? Matheus, não entendi como gerar a nota. Eu vou chegar lá, vai ser a última coisa que eu vou explicar, tá? Eu já vou chegar lá como gerar nota, tá bom? Então, deixa eu voltar para o modo apresentação aqui para ficar maior, tá bom? Pronto. Matheus, e aí vocês... Oi. Você Sim? poderia mandar o link do grupo, por favor? Porque eu não estou no grupo. Desculpa, quem está falando? É a Maiara, eu sou professora da PEI Serra Azul. Você está no grupo? Não, eu não estou no grupo. Eu nem sabia que tinha um grupo. Se você puder mandar o link, por favor. Obrigada. Tá, depois eu te adiciono no grupo. Ó, aqui é o Júlio, de Batatais. Eu também não estou no grupo. Tá certo. Yara, da Moura Lacerda, também não estou no grupo. Tá bom, gente. Ó, os coordenadores que entraram recentemente e não estão no grupo, eu vou pedir gentilmente para vocês pedirem para o PEC da escola de vocês colocarem vocês no grupo CGP, tá? Okay. Agora, no momento, eu não vou conseguir estar incluindo vocês, tá? Mas caso vocês tenham acesso ao chat, porque como eu expliquei no começo, o Teams sofreu atualizações, e aí não é questão de você não estar com o e-mail institucional logado aqui. Dependendo de como ele entende que é o seu acesso, ele pode te dar acesso ao chat ou não. Então, se vocês estiverem tendo acesso ao chat, pode estar colocando o contato de vocês aqui no chat, que depois eu coloco. Só que o meio mais rápido agora é pedir para o PEC da escola de vocês estar fazendo isso, tá? Tá certo? Ok, entendido. Então, posso continuar, gente? Tá, então vamos dar sequência aqui, ó. Então, deixa eu voltar, já que vocês falaram, né? Que não estavam ouvindo, que estava sem som para muita gente, né? Inicialmente, eu estava fazendo uma reflexão sobre o porquê utilizar as plataformas no processo de ensino-aprendizagem, né? Que ele traz vantagens, porém a gente tem que saber a intencionalidade pedagógica da plataforma. E eu comentei... Oi? Eu tô com meu áudio ligado aqui, gente. Já mostrei aqui para vocês. Ó. Meu microfone tá aberto. Tá funcionando o áudio, nós estamos ouvindo. E só retomando aqui, a gente vem fazendo uso de plataformas desde a pandemia do Covid, né? É que agora a gente tem uma gestão de secretaria que implementou muitas plataformas, né? E a gente está tendo que se apropriar de todas ao mesmo tempo, e é importante que a gente não perca de foco o processo de ensino e aprendizagem. Então, a gente tem que procurar compreender o que cada plataforma oferece
e como essa plataforma vem ajudar o professor nesse processo. Então, além dos materiais de apoio que a gente já possui, as plataformas vêm a ser mais uma ferramenta que vão nos auxiliar nesse processo, desde que a gente entenda a intencionalidade pedagógica da ferramenta, tá? Aí aqui, eu tinha apresentado esse slide, né, falando da possibilidade de ter um ensino personalizado para cada aluno, uma vez que cada aluno anda numa velocidade diferente, que a gente sabe, mas que se o objetivo é único, independente de cada aluno estar num processo diferente, com a plataforma a gente consegue uniformizar de modo que todos cheguem ao mesmo objetivo, independente do avanço e da demora de cada um, né? Um aluno, né, nas plataformas, a visibilidade dele de evolução, então contribui para o engajamento dele, né? As atividades são todas interativas, então vai gerar curiosidade, né? Porém, tudo isso só vai fazer sentido para o aluno se ele tiver clareza dessa intencionalidade pedagógica. Então, a gente tem que mostrar para ele para que serve a plataforma e como pode apoiar ele na sala de aula. Então, isso tem que fazer parte da nossa rotina de sala de aula, tá? Aí aqui, resumindo, né? Para a gente não estourar muito tempo de hoje. Os professores são o contato mais próximo, geralmente, que os alunos têm sobre carreira, sobre profissões, sobre universidade, como foi cursar a universidade. Então, o professor acaba sendo uma referência para o aluno. Então, além do uso da plataforma Me Salva, esse componente necessita que o professor tenha uma conversa no dia a dia com os seus alunos sobre a carreira, sobre como é escolher uma carreira, sobre as dificuldades de trabalho da carreira. E isso está extremamente atrelado ao projeto de vida. Então, é interessante que o professor de projeto de vida e o professor de aceleração para o vestibular, eles têm uma integração grande para eles saberem o que os alunos desejam, né? Não no sentido de qual que é o seu sonho, aquela coisa maçante que o material trazia, no material de projeto de vida, mas o que ele projeta para o futuro dele, de modo racional, né? O que ele deseja trabalhar, qual profissão ele está pensando em seguir, né? Ele está pensando em vantagens financeiras apenas ou ele está pensando em vantagem pessoal? Então, trabalha todas essas questões com o aluno, né? E como vocês puderam perceber, né, até onde eu parei, esse componente tem como objetivo preparar o aluno para prestar uns exames vestibulares, prestar o Enem, né? Então, vocês podem falar assim, eu tenho um aluno que não deseja prestar vestibular, ele não deseja seguir carreira universitária. Ok, mas esse aluno tem que estar muito bem informado, muito bem esclarecido, né, sobre a decisão dele, qual o impacto que vai ser gerado na vida dele dessa decisão de não querer seguir a universidade, não querer fazer um curso universitário, tá? Então, todas essas informações têm que ser conversadas e passadas para os alunos no dia a dia. E como há simuladinhos, há provas que o aluno vai fazendo ao longo do ano dentro deste componente, acaba ajudando ele nessa preparação emocional, dele não ficar ansioso, não ficar nervoso quando chegar a prova para valer, tá? Aí aqui é importante todos nós termos o seguinte entendimento. O professor se apoia em duas frentes, vamos assim chamar. O material digital e a trilha de aceleração. O material digital no repositório e a trilha de aceleração dentro da plataforma Me Salva, né? Para este primeiro bimestre, nós tivemos 6 materiais digitais que eles deram norte, guiaram como conduzir as primeiras aulas e o que fazer depois que acaba o material digital. E a trilha são os exercícios e as provas que o aluno vai fazendo, tá? Esses exercícios, o pessoal que cuida da plataforma, eles analisam quais os principais conteúdos que caem no Enem, caem nos principais vestibulares do país e colocam todos juntos ali, para que o aluno tenha contato e comece a fazer o estudo e se preparar para quando ele vier a fazer essas provas, tá? Logo mais à frente, eu vou explicitar isso para ajudar vocês a enxergarem. Que alguns coordenadores entraram em contato comigo, dizendo que o professor estava com dificuldade, estava perdido,
acabou o material digital, o que eu faço agora? Então, isso vai ajudar vocês a entenderem esse processo do que fazer a partir de agora, tá? E como está orientando os professores, tá bom? Para o segundo bimestre, vão vir materiais digitais, tá? Então, a gente vai continuar com esse mesmo processo, o material digital do segundo bimestre e a trilha de aceleração. E aí, eu estava comentando aqui o seguinte, o período diurno, ele possui 3 aulas do componente de aceleração para o vestibular. E aqui são apresentadas para vocês 3 possibilidades de como está conduzindo a aula, tá? São sugestões. Isso de acordo com a dificuldade estrutural de cada um de vocês enquanto escola, tá? Então, vamos supor que vocês têm muita instabilidade de internet, dificuldade de conexão. Então, para ficar mais leve, mais fácil, o professor pode centralizar nele a projeção do vídeo. Ele projeta um vídeo por vez e os alunos vão fazendo os exercícios de cada vídeo, tá? Ou então, não, está muito difícil, o professor pode fazer a projeção de todos os vídeos da trilha daquela semana de uma só vez e os alunos, durante as aulas, vão fazendo todas as atividades relacionadas a esses vídeos. E se as condições estiverem permitindo, os estudantes podem, cada um no seu computador, no seu dispositivo, irem assistindo vídeo por vídeo, assiste o vídeo, faz atividade, assiste o vídeo, faz atividade, tá? Lembrando que não é só para o aluno fazer atividade. Há necessidade do professor monitorar o que está acontecendo e conversando com eles, com os alunos, no sentido dos seus interesses, das preferências, se o conteúdo está muito difícil, o que ele pode fazer, se os vídeos explicativos da plataforma não estão dando conta, procurar um professor da disciplina de referência para poder auxiliá-lo, tá? Já no modelo noturno, para nossa alegria, né, tudo isso cai na expansão, tá? E os professores podem estar fazendo a transmissão, né, conversando com os alunos pelo CMSP. À noite nós temos 2 aulas ao invés de uma aula, tá? As escolas que têm possibilidade de ter um contraturno presencial, o aluno assiste junto como se fosse de manhã, né? E sendo na expansão a possibilidade do professor interagir com os alunos via CMSP e os alunos, onde estiverem, ir acessando a plataforma e irem fazendo as atividades, tá? Mas pelo que eu conversei com o Messias, parece que nenhuma escola nossa tem possibilidade da trilha no noturno ser presencial, foi tudo para expansão, tá? E é importante eu chamar a atenção que o EJA não tem acesso, tá? Isso aqui é apenas para o modelo regular, tá? Aí, como o professor pode apoiar, né? Aí vem um compilado, um resumo de tudo que eu vim trazendo até agora, né? Então, ele vai conversar com os alunos, ele vai motivar os alunos a entrarem, a refletir sobre a decisão, qual carreira ele pretende seguir, se ele não pretende seguir, compartilhar com os alunos as formas de ingresso na universidade. Hoje a gente conta com o Provão Paulista, né, onde o aluno nosso está concorrendo com ele mesmo, praticamente, então uma chance grande dele estar entrando na universidade, e a plataforma vem ajudar ele a estudar para esse provão, né, está disponibilizando para os alunos o ano todo os calendários vestibulares, a data, como pedir a isenção de taxa, onde tem os campos, fazer todo esse planejamento de logística, de previsão de futuro para ele, né? Acompanhar os estudantes, eles estão fazendo o mínimo esperado, né? Que o mínimo esperado está lá separado, eu vou navegar pela plataforma se permitir. Tem as atividades mínimas de cada semana, quando a gente entra na trilha, né? Muitas escolas já fazem uma coisa que eu vou comentar agora, que é trazer colegas, né, ex-alunos da escola que ingressaram na universidade, que hoje são profissionais para falar, né? É muito importante essa prática, principalmente com os alunos que ainda estão indecisos, para incentivar que eles continuem levando a sério as atividades no Me Salva, né? Os murais dos aprovados,
né? Então, a questão agora é da maior visibilidade, maior peso dessas ações para toda a escola como um todo, né? Conversar com o professor de projeto de vida, como eu já falei, e tentar mapear os estudantes que têm mais dificuldade para direcionar o que eles podem fazer, tá? Então, a gente tem aí uma plataforma que vem nos apoiar nesse processo de preparação do aluno para o vestibular. Muitas escolas já faziam isso, né? Eu acompanhava escolas e acompanho, e já tem essa pegada de vestibular, mas isso não quer dizer que aquelas que não têm não possam criar essa cultura, tá? Então, agora a gente tem garantido na grade aulas de um componente que visa estar preparando e incentivando os nossos alunos a estar prestando os vestibulares e pensando numa carreira universitária, né? E é muito bom lembrar também, né, que eu ia deixando passar, que nessa conversa é importante conversar com os alunos sobre os programas das universidades de manutenção e permanência, né? Então, a questão da moradia estudantil, que eles podem estar concorrendo, as bolsas de permanência, seja bolsa alimentação, bolsa aluguel. Então, é importante que o aluno tenha todo esse conhecimento, porque muitos alunos nossos ainda pensam que ele tem que pagar para cursar uma USP, uma Unesp, uma Unicamp, né? Então, é importante a gente trazer essa visão para eles, o que é uma universidade pública, tá? Agora, planejamento, organização das aulas. Então, está sendo um pouco repetitivo, mas agora eu vou explicitar o que eu falei anteriormente. Então, nós temos aí, né, a ementa curricular escopo sequência, eu deixei o link. Nós já temos a ementa escopo sequência com o conteúdo do segundo bimestre que já foi disponibilizado, tá? Então, dá para vocês, assim que for acabando o primeiro bimestre, dar uma olhada e se planejar sobre como dar continuidade para o segundo bimestre, né? Então, aqui, só para vocês terem um pouco de noção, e o professor também que ainda está um pouco perdido. Então, aqui nós temos a aula 1 do material digital, que eu estou passando o mouse, ó. Aula 1, embaixo aula 2, aula 3, aula 4. Então, aula 1, bem-vindos à aceleração para o vestibular. Os objetivos do componente, a metodologia. Então, essas 4 primeiras aulas, elas visavam que o professor trabalhasse com o aluno no material digital, fazendo uma ambientação da plataforma, tá? E é importante eu ressaltar que até a aula 7 não há diferença entre o diurno e o noturno, tá? O material digital é igual, independente se o aluno é do diurno ou se é do noturno, tá? Aqui as trilhas, né, desculpa, as aulas 5, 6 e 7, né? Então, assim, o aluno já começa a entrar na plataforma de salvo, deveria ter começado, né? E a 6 e a 7 já fazer um simuladinho, tá? E a partir da 8, só a plataforma me salva, só fazer as atividades da trilha de aceleração, tá? Para ajudar nessa organização, eu já coloquei no Padlet, talvez todos vocês não saibam, mas é bom eu explicitar isso aqui, essa planilha, para ajudar nesse processo de se organizar e se guiar, tá? Então, aqui é a semana 1, né? O material digital, o tema, tá? Aí eu vou descendo, aula 2, aula 3, aula 5, tá? Tá com um pequeno delay aí, tá? Então, como eu havia dito, da aula 7 e 8 para frente, são todas aulas dentro da plataforma. Então, aqui na aba da esquerda, a organização para o diurno, tá? Estou esperando um pouquinho por conta do delay aí, né, para aparecer para vocês. E do lado direito, a aba do noturno, tá? Para quem tem noturno. Tá certo? Aí, voltando para a apresentação, né? Então, diante disso, né, como que eu vou organizar a trilha em sala de aula, né? Então, a trilha foi desenhada levando em consideração o que poderia acontecer na sala de aula, por isso
aquelas 3 possibilidades de como está gerindo a aula dentro da plataforma, né? O pessoal da plataforma pensou no tempo de aula que a gente tem disponível hoje, tá? Então, eles pensaram o que pode ser feito dentro de 45 minutos, tá bom? Então, a gente leva o aluno para a sala de informática ou na própria sala de aula com os dispositivos. O aluno, ele começa a fazer as atividades. E pode acontecer de algum problema de conexão, alguma dificuldade do aluno, ele não conseguir terminar aquelas atividades dentro da sala de aula. O aluno pode terminar em casa. Ele acessa o CMSP de casa e entra como se fosse uma tarefa. E aqui é importante eu frisar o seguinte: não existe tarefa da Me Salva, da plataforma Me Salva, tá bom? Alguns coordenadores trouxeram por meio de colegas essa pergunta, tá? A tarefa SP não tem nada a ver com a tarefa que está escrito aí do Me Salva, tá? Essa tarefa, entre aspas, aqui, é aquilo que o aluno não conseguiu terminar dentro da aula com o professor e fica para ele terminar em casa, uma orientação para ele terminar em casa, né? Para não ficar aquela coisa, toda aula eu tenho que esperar todo mundo chegar no mesmo ponto, aí o aluno que avança com essa facilidade pode ficar desanimado e não ver mais sentido nessa aula, tá? Caso eu tenha alunos que gostem muito da plataforma, eles fazem na sala de aula além do esperado, ou em casa além do esperado, ele pode fazer além, tá? Então, na hora que eu navegar pela plataforma, a gente vai ver que tem a trilha e tem exercícios extras. Então, o aluno pode estar fazendo os exercícios extras que não tem problema. E para essa plataforma, uma coisa interessante a ressaltar é que tudo conta. Diferente das outras plataformas, né, que o aluno não fizer o caminho específico, não é contabilizado no BI, aqui tudo que o aluno fizer conta, seja dentro da trilha, seja fora da trilha. Mas é importante a gente estar acompanhando o aluno para saber o que ele está fazendo, né? Porque a trilha é específica para direcionar o aluno para prestar um exame vestibular. Este, além, é um extra para que o aluno tenha chance de aprender coisas além e dar uma preparação um pouco maior para ele, tá? Agora, o acesso e navegação da plataforma. Então, como vocês sabem, como tudo está acontecendo em termos de plataforma, né, a gente entra pelo CMSP. Então, aqui eu fiz o login no meu CMSP, eu cliquei no card Me Salva, e é para abrir essa aba automaticamente, tá? Espera aí, isso, a aba do Me Salva, tá? Caso apareça mensagem pedindo para fazer login, é algum problema ou no navegador ou a internet que está instável. Então, fecha, sai do CMSP e entra novamente, tá? É para o aluno entrar direto, sem ter que fazer login, e não é uma conta que ele tem que assinar. Então, se aparecer que ele tem que fazer assinatura, foi erro de login. O sistema não entendeu o acesso do aluno, tá? E a visão que eu tenho é a mesma visão que o aluno tem, que o professor tem, tá? Isso vai estar explicitado no slide que eu já vou passar logo mais, tá? Então, eu posso aqui fazer meu plano de estudos, que era uma das atividades que pedia para se fazer nas primeiras aulas. Então, se os seus alunos não fizeram, é interessante que eles façam, né? Porque isso aqui ele vai escolher se ele quer só questões de Enem, né? Se ele vai querer que na trilha dele apareçam questões da USP, da Unicamp, e aí ele salva, tá? Então é importante que o aluno tenha conhecimento disso, tá? Da importância dele montar esse plano de estudo para a trilha dele ser personalizada, tá? Dando sequência aqui, tá bom? Então aqui está o tutorial, na apresentação do passo a passo, né? Então, tanto nós, professores de aceleração do vestibular e alunos, vamos entrar pelo CMSP, né? O aluno entra no acesso de aluno e agente servidor. Aí o aluno clica na sala dele, tá? O professor também na sala dele, dentro das turmas. Aí clica no card Me Salva.
e aí abre o layout que eu acabei de mostrar para vocês, tá? E aí nós temos um vídeo que explica de modo geral o funcionamento da plataforma, tá? E quando eu fiz o print, nós tínhamos aí no canto superior um link para o questionário de expectativas dos alunos. Então, de antemão, já agradeço vocês pela força-tarefa que vocês fizeram na última semana, para que a gente atingisse uma porcentagem legal de respostas dos alunos. E é um questionário que foi totalmente anônimo, então o aluno não se identificava, não colhia nome, não colhia e-mail, não colhia nada, tá? E aqui eu estou trazendo alguns pontos importantes desse questionário. Então, primeiramente, né, a nossa diretoria atingiu 56,70% de respostas, ou seja, a gente tem aí mais que a maioria dos alunos que responderam, tá? E como os alunos da primeira, segunda e terceira série têm acesso, tinha uma pergunta de qual série do ensino médio estava respondendo. Majoritariamente, as respostas que nós temos é da terceira série do ensino médio. Então, a gente tem um perfil dos nossos alunos, da terceira série, tá? Outro dado interessante é quando os estudantes pretendem realizar algum exame vestibular esse ano, né? Se eles pretendem prestar alguma prova de acesso. E essa é a nossa resposta, tá? Tá com um pouquinho de delay aí. Então, a gente vê que a maioria esmagadora dos nossos alunos tem interesse em prestar vestibular, tá? Então, mostra aí mais uma vez a importância de a gente estar trabalhando com afinco esse componente aí, tá? Aí eu gostaria de pedir para quem está com o microfone aberto, por favor, fechá-lo, tá? Vai ser, desculpa aí. Esse é um dado bem interessante da gente estar analisando, tá? Principalmente porque a gente costuma ouvir de alguns professores, nossa, que o nosso público não tem interesse. Esse demonstra o interesse que os nossos alunos têm. Eles pretendem, sim, estar prestando vestibular, tá? Um outro dado interessante é a pergunta que os alunos da terceira série do ensino médio, da nossa DE, pretendem fazer após se formarem, quando eles terminarem o ensino médio, né? Então, tinham várias opções aí, que talvez vocês não estejam conseguindo ver, né? Então, nós tínhamos aí, se eles pretendem cursar um ensino técnico, se eles pretendem fazer um cursinho preparatório para vestibular no ano que vem, tinha opção se eles pretendem ingressar na carreira militar, nas Forças Armadas, se ele pretende separar o ano para decidir, se ele ia somente estudar na instituição de ensino superior, se ele vai só trabalhar ou se ele pretende trabalhar e estudar em uma instituição de ensino superior. Então, como vocês estão vendo aí, 50% das respostas dos alunos são que eles pretendem trabalhar e estudar em uma instituição de ensino superior. Talvez seja por questão econômica, questão social, mas a gente vê aí que eles têm intenção de, no próximo ano, de fazer uma carreira universitária, né? E o número que tem maior depois é fazer ensino técnico, né, que aqui embaixo, o azul, 12%, e depois em vermelho, 12% lá em cima, que é fazer um cursinho preparatório. Ou seja, eles estão preocupados, e sim, em como ter acesso à universidade, tá? Então, isso demonstra o peso e a importância da gente estar compreendendo como esse componente funciona e de como é importante a gente ter compreensão dessa condução para garantir que eles tenham esse acesso, tá? Aí o próximo slide, o que essa plataforma oferece, né? Parece que eu estou me repetindo, porque eu já fui contando muita coisa do que está escrito aí. Mas, enfim, achei interessante colocar por escrito para ter um norte para vocês, tá? Então, nós temos aí um painel que conta com a trilha de aceleração, a trilha de estudos, um plano de estudo que eu falei que é importante o aluno fazer, aulas gravadas que ele vai assistir, contamos com resumos, lista de exercícios, provas, simuladões e simuladinhos e a preparação emocional.
E aqui é importante eu chamar atenção para o seguinte aspecto. O simuladão é um simulado estilo Enem. Ele possui 46 questões. Ou seja, o aluno vai demorar em torno de 5 horas para resolver o simuladão. Já os simuladinhos são mais curtos, eles contêm em torno de 15 questões. Mas o microfone está aberto aí está atrapalhando, gente. Ou você fecha todos, depois você abre, por favor. Oi? Tem que ficar. Eu estou escutando a interferência aqui. Então, aí a gente não está conseguindo entender. Você não consegue fechar todos, depois você abre? Tá. Natália Pereira. Ela aqui tem que usar o diretor. Estão ouvindo? Melhorou? Imagino que sim. Parou o barulho aqui para mim, o ruído. Tá? Aí, voltando aqui. Obrigado, gente, pelos joinhas aí. Então, eu estava falando que a plataforma oferece, tá? Aí está um resumo de tudo que eu vinha trazendo. E aí, como vocês comentaram que estava tendo ruído e estava atrapalhando, é importante eu reforçar o que eu acabei de dizer, que é o seguinte. Há uma grande diferença entre o simuladão e o simuladinho, tá? Porque vocês pegarem aquele Excel que eu organizei semana a semana, vocês vão ver que há previstos simuladinhos para fazer dentro da aula de aceleração do vestibular. O simuladinho, ele conta com 15 questões para o aluno fazer. Então, foi calculado que dentro de uma aula de 45 minutos, o aluno tem condições de fazer essas 15 questões. Já os simulados e simuladões, não. Eles contêm a quantidade de um Enem, 45 questões. E são perguntas de Enem mesmo. Então, o aluno vai demorar 5 horas para fazer. Então, não é possível fazer um simuladão na sala de aula. Então, fica aí como orientação para o aluno que quiser se preparar, pegar um dia aí que ele tem um tempo disponível para estar fazendo esse simuladão aí, tá? Aí, quem tem acesso, que eu acabei comentando agora há pouco, todos os estudantes do ensino médio têm acesso. Primeira série, segunda série, terceira série, tá? Todos eles têm. Porém, o único que tem um componente específico para trabalhar o Me Salva é a terceira série do ensino médio, tá? A primeira e segunda série fica um incentivo para que eles façam no tempo livre deles este estudo, pensando que eles também vão prestar o Provão Paulista e é um vestibular seriado que dá grandes chances dele ter acesso à carreira universitária, tá? Além dos estudantes da terceira série, né, é importante eu frisar aí que o Novotec dos cursos técnicos é o único que tem acesso, os demais cursos técnicos não têm, tá? Os professores do componente têm acesso. Quem não tem o componente atribuído não tem acesso. Então, se algum professor de outro componente quiser usar, ele vai ter que pedir ou para o aluno da sala dele exibir a aula que ele pretende, o conteúdo dos exercícios que ele pretende estar fazendo uso, para ele conseguir estar organizando e usando o Me Salva dentro da aula dele, tá? E o PEC prepara, que no caso sou eu. Aliás, eu tenho que mudar aí Me Salva, não colocar prepara, né, para não ter confusão. Aí eu trouxe um compilado de principais dúvidas que podem estar aparecendo diante do que eu conversei com meus colegas PECs, né, PEC Plataforma do Estado, e de alguns coordenadores que vieram trazendo as dúvidas para cá. Então, o professor consegue acompanhar o progresso do estudante na conta dele, da plataforma? Não. Como a nossa visão é a mesma, o professor não consegue ver o que o aluno está fazendo, tá? O professor só vai conseguir saber o que o aluno fez, o progresso dele, através do painel Escola Total, através do BI. Porém, como ele foi implementado recentemente, ainda estão faltando alguns dados, tá? Que eu vou entrar em contato com vocês, escola, e vou começar a investigar para ver o que está acontecendo, tá bom? Então, o professor não vai conseguir saber o que o aluno fez, a não ser que ele pergunte para o aluno
ou que ele veja o resultado no BI, mas no momento os resultados do BI não estão, vamos assim dizer, muito acurados, tá? E aí, essa imagem seria a visão de dentro da plataforma, o vídeo que o aluno assiste e do lado as perguntas que ele faz, tá? Então, o aluno respondeu errado, fica vermelho, respondeu certo, fica verdinho, tá? E já aproveitando a imagem, uma outra dúvida que pode surgir é o seguinte: o aluno fez e não está salvando sim, o que acontece? Ou o aluno não baixou o mouse aqui para a barra lateral, chegar para a direita, ele perceber que ficou gravado, ou ele abriu uma nova tentativa. Fica gravada a primeira tentativa que o aluno fez, independente de errar ou acertar. E a atividade ela é livre para o aluno tentar fazer novamente quantas vezes ele achar que são necessárias. Isso, pode dar a falsa impressão de que não está salvando, mas salva sim, tá? Que é o que eu trouxe aqui nesse slide. Eu já aproveitei a imagem anterior para estar explicando, tá? Outras principais dúvidas. Estou aguardando o delay. Pronto. O professor de outro componente gostaria de utilizar. Eu já abordei isso, tá? O CGP e o CGPX têm acesso à plataforma? Não. Como eu disse, somente os professores do componente e eu, o PEC, né? Como estudante, pode saber quais são as áreas que ele possui mais dificuldade, fazendo simuladinhos. O simuladinho, ele está estruturado seguindo a teoria de resposta ao item e gera um boletim. E aí, nesse boletim, aponta para o aluno qual é a área que ele tem mais dificuldade, tá? O professor e estudante estão com problemas de acesso. O que ele pode fazer? Eu já comentei aqui, né? Apareceu que ele tem que assinar, que ele tem que pagar, que a conta está com problema, apareceu tela vermelha. Pode ser problema de internet ou de erro de acesso. Então, fecha o navegador ou desloga, fecha a aba e faz o processo de login novamente. Se isso persistir, eu tenho que verificar se não é inconsistência da internet, que a inconsistência do sinal da internet também causa esse tipo de problema. Se o sinal de internet estiver bom e ainda continuar esses problemas, pode ser um problema de limpeza de cache de histórico. Como os computadores são multiusuários e vai juntando login, histórico de navegação de outros estudantes, isso pode dar conflito na hora que a plataforma entende quem está logando e quem está acessando no momento. E se nada disso resolver, tá? Nós temos que recorrer ao FAQ, ao Fale Conosco, tá bom? Vocês podem estar até registrando e passando para mim, porém eu não consigo fazer nada a não ser ter o registro de que está tendo problema, tá? Eu vi que levantaram a mãozinha, só mais um minutinho, eu abro o microfone e aí a gente começa o nosso bate-papo. Agora chegamos no ponto que eu falo da avaliação do componente, tá? Este componente ele vai ter um formato de avaliação de 0 a 10. Tá? E o critério que o professor vai usar para dar essa nota de 0 a 10 vai ser a quantidade de aulas dadas. Então, é muito importante a gente ir com calma agora, tá? O professor vai usar a quantidade de aulas dadas dele, ver quantos exercícios estavam previstos e quantos exercícios o aluno fez. Não se ele acertou, se ele errou. Quantos exercícios o aluno fez, tá? E em cima da quantidade de exercícios realizados que vai ser gerada a nota, tá bom? Isso neste primeiro momento. Aí o próximo slide, ele traz um exemplo de como está fazendo isso, né? Então, vamos supor uma trilha diurna, o professor conseguiu chegar até a aula 22 no final do bimestre. O que ele vai fazer? Ele vai checar quantas questões estavam previstas até a aula 22 na trilha. E ele vai consultar quantos exercícios os estudantes fizeram até esta aula, até a aula 22. Então, aí embaixo você tem um exemplo. Estavam previstos 144 exercícios. O aluninho João fez 144. Ele tem nota 10. Tá? Então, vai funcionar
desta maneira neste primeiro momento, tá? E aí, o slide da frente são outros exemplos usando essa lógica, né? Então, por exemplo, o aluninho Caio, de 144 exercícios previstos, ele fez 80. Então, ele tem um percentual de realizado de 56%, a nota dele é 5,6, tá? E eu estou vindo devagar para mostrar o seguinte. Eu recebi da formadora lá de São Paulo uma planilha em Excel com a fórmula para estar fazendo este cálculo para ajudar vocês. Tá? Deixa eu dar zoom aqui. Então, nós temos aqui, ainda não deu zoom, tá com delay, a quantidade de semanas previstas no nosso primeiro bimestre. Aqui embaixo, a trilha do diurno. Estou esperando aparecer para vocês entenderem. Deixa eu dar mais um zoom aqui, ó. Espera um pouquinho. Então, por exemplo, aqui, ó, semana 7, estavam previstos 16 exercícios. Estou esperando aparecer para vocês. Tá? Nós estamos na semana 21, então aula 21, ó. Até esta semana são previstos 36 exercícios. 136 exercícios, tá? Então, se fosse fechar a nota hoje, seria em cima desse total de exercícios que seria calculada a nota do aluno. Esse Excel eu subi no Padlet, eu subi no material CGP, tá? Para vocês terem acesso para ajudar. Então, aqui eu tenho a trilha do diurno, aqui do lado a do noturno, para quem tem aula de expansão atribuída, e aqui a calculadora de notas, tá? Então, como a gente exemplificou, se fosse fechar hoje, estavam previstos 136 exercícios, tá? Vamos supor que meu aluno fez 98 questões. Então, ele fez 72% do que era previsto, a nota dele 7,2, tá? Aí você pode falar, Matheus, foi muito rápido. Calma, porque junto a um vídeo explicativo. Esse vídeo também foi disponibilizado no material CGP para vocês. Talvez vocês não consigam assistir, tá? Mas não se preocupem, o vídeo está aí para vocês assistirem com calma, o professor assistir com calma e entender o processo de calcular nota, tá? Aí eu já vi mão levantada, pode ser que vocês perguntem, tá, se o professor vai pegar nota, essa quantidade do BI e o BI ainda não está adequado, como que o professor vai fazer isso? Ele vai ter que perguntar para o aluno dele, tá? E aí, como que o aluno vai ver? Então, eu consegui, cadê? Aqui, pronto. Um perfil de estudante, estou esperando aparecer para vocês aí, tá? Do lado esquerdo, nós temos o menu. E lá embaixo, em performance, eu tenho estatísticas de aluno, tá? Então, se não estiver aparecendo, de novo, é problema de internet, é problema de navegação. Então, pedi para o aluno trocar de navegador, limpar cookie, limpar cache, para aparecer estatística de estudo. Quando clica em estatística de estudo, abre uma aba que vai apresentar a quantidade de exercícios realizados pelo aluno. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro bimestre, infelizmente, nós vamos ter que recorrer aluno por aluno para ele estar fazendo esse levantamento para que o professor consiga estar calculando as notas desse componente. Tá? A internet resolveu não ajudar agora, tá? Então, a gente está com um delay bem grande e vai demorar um pouquinho para estar aparecendo aí a quantidade de exercícios realizados deste perfil de aluno. Tá?
Mas ele aparece aqui do lado esquerdo. Aí já começou a carregar. Tá? E aí eu deixei intencionalmente para falar uma outra informação agora, né? Então, ó, este aluno resolveu até essa semana 101 exercícios. Aí vocês vão ver redação. A redação não está habilitada para a gente fazer dentro do Me Salva, porque já tem a redação SP para o aluno fazer, tá? Já estou finalizando e logo mais eu vou atender as dúvidas de vocês, tá bom? Então, aqui, voltando à apresentação, eu pus o print da ferramenta que eu estou disponibilizando para vocês, para ajudar a fazer esse cálculo da nota, tá? Aqui eu tenho, no próximo slide, o tutorial de como fazer o aluno nos dar a informação que a gente precisa, que é ele acessar o Me Salva, clicar em estatísticas de estudo e a gente pegar a quantidade de exercícios realizados por ele, tá? E uma outra coisa, eu vou pedir para vocês, aí depois eu coloco no grupo, compartilhar com os professores, né? Se tiver algum professor aqui, ele também já faz isso, o tutorial e o FAQ, com as principais dúvidas e problemas do Aceleração para o Vestibular. Esse aqui é um Padlet que nós do Núcleo criamos, então lá tem o tutorial do Canto, o tutorial do Me Salva, o tutorial da redação, e eu criei um grupo de WhatsApp para os professores da Aceleração para o Vestibular, tá? Então tem o link e tem o QR Code para facilitar, né? O professor está acessando, tá bom? Eu queria explicar o seguinte, este grupo, eu vou fechar ele na segunda-feira. E vou pedir que vocês, os professores, entrem em contato comigo por meio de um formulário que está fixado nesse grupo, tá? Eu vou estar olhando toda semana nos meus plantões esse formulário e vou estar fazendo atendimento de vocês das principais dificuldades que vocês tiverem, tá? Estou deixando aí mais um tempinho, espero que vocês tenham conseguido pegar. Se não pegaram, daqui a pouco eu jogo no nosso grupo CGP, tá? Obrigado, chegamos ao fim da nossa apresentação. Já vou abrir os microfones novamente e aí a gente conversa. Pronto, abri teus microfones. Matheus. Oi. Kátia, do Serrana. Oi, tá falhando um pouquinho, desculpa. É que eu tô aqui no microfone do próprio computador, não tá indo, eu acho. Tá me ouvindo? Tô ouvindo picotado. Tá, eu vou tentar te falar. Quando o professor está em atraso com as aulas, ele pula depois para o segundo bimestre ou ele continua? Porque senão o aluno vai perder. Não. O ideal é que o professor não pule nada pensando que ele está preparando o aluno para o vestibular, tá? Não é pular. Se o professor teve aula atribuída mais tarde, é interessante que ele tente seguir a trilha o mais rápido que ele conseguir, mas que ele não atropele, não pule nada. E que ele faça o cálculo da nota dos alunos em cima da aula que ele conseguiu dar até o último dia do bimestre, tá? E segundo a minha formadora lá de São Paulo, ela adiantou, mas é importante a gente esperar o segundo bimestre entrar para a gente ver, que eles prepararam um espaço dentro do segundo bimestre para que os professores em atraso consigam chegar junto com todo mundo, entendeu? Então, parece que vai ter menos material digital, menos conteúdo, quer dizer, de material digital, e menos atividades para fazer com que todo mundo avance um pouquinho, caso tenha ficado atraso do primeiro bimestre, tá? Então, não é para o professor sair pulando, correndo, não. Tá bom, cara? Certo. Mais uma dúvida só. Aliás, uma dúvida não, uma coisa que eu percebi. Às vezes não aparece a trilha para o aluno, e essa parte aí que você falou da performance, pelo seguinte, quando ele abre a página, se lá em cima, onde está escrito Me Salva de vermelhinho, não tiver o ícone do estado de São Paulo, não aparece. Então, se ele atualizar a página várias vezes, vai aparecer o ícone de São Paulo e aparece as duas coisas, tá bom?
Isso, é isso que eu falei. Se não estiver aparecendo, é eles entrar e sair quantas vezes forem necessárias até aparecer. Se isso não estiver funcionando de entrar e sair, tem que limpar o cache, limpar o navegador, limpar cookies, para aí ele poder estar tendo acesso. Só isso? Mais alguma coisa, Kátia? Não, acho que de dúvidas eu já esclareci. E assim, eu comecei, tô bem atrasada mesmo, porque a gente entrou aí de cabeça sem ter noção nenhuma, né? Então eu tô bem atrasada. Não sei se eu vou conseguir alcançar todo mundo, mas eu prefiro mesmo, como você falou, a gente dando sequência, porque senão se pula, o menino perde. Uma matemática, não tem como ele perder uma aula, que depois ele não vai nas outras, né? Isso. Uma coisa que eu gostaria de pedir para todos vocês é vocês verificarem o acesso, tá? Porque aparece para mim que falta muito aluno acessar a plataforma. Então, eu vou pedir para vocês nos próximos dias, a hora que estiver tendo aula de aceleração para o vestibular, tá dando uma passada e ver como que está o acesso, se todos os alunos estão entrando, para a gente conferir se aquilo é falta de puxar dados ou não, tá? Então, vou pedir esse favor para vocês. Só para concluir, desculpa, eu vou concluir, gente. Oi. O BI não está mostrando nada, eu estou conectada desde que comecei a conectar, não mostra, está super atrasado. Meus alunos estão acessando, porque eu ajudo, inclusive, eles a acessar, porque tem uma dificuldade muito grande, mas não está mostrando nada, dá a impressão que a minha escola não está fazendo nada. Mas a gente está fazendo sim. É isso que eu estou pedindo para vocês. Calma com relação ao BI nesse primeiro momento. Eu vou entrar em contato com vocês e vou conversar para investigar o que está acontecendo. Tá? Então, calma aí, gente. A gente tem que usar o BI não para concluir, a gente tem que usar ele para levantar perguntas para investigar o que está acontecendo. Tá? Matheus. Oi. Eu sou a Meire de Batatais, do Antônio Augusto. Eles questionam muito, e eu até tirei um print, enviei, eu acho que passei para a coordenadora, ela acho que deve ter passado para você. O que acontece? É o que você também já explicou e eu quero voltar a falar sobre isso. Eles estão fazendo, eu estou na aula na semana 4, 5, depende do aluno, tem uns que já estão sim adiantado. Eu achei o material fantástico, maravilhoso. Até eu estou me aprimorando nesse material, está muito legal. Mas muitas vezes não aparece o verdinho que eles estão concluindo. E aí eles ficam questionando, e eles, professora, mas por quê? Tá mostrando que eu não fiz. E eu sei que eles fizeram porque eu acompanho, eu faço como você falou, coloco a aula no telão, eles acompanham e depois fazem as atividades, certo? Então, eu sei que eles estão fazendo, mas não, muitos mesmo. Teve esses dias uma sala inteira não computou que eles fizeram. E aí? Então, não estava aparecendo para o aluno que estava verdinho, ou vocês pediram a estatística do aluno para ver se estava computando? Porque a gente tem que investigar isso também. Não aparecia para o aluno que estava verdinho. Eu dei print nas aulas aonde eu havia parado, que eles assistiram às aulas, eles fizeram o questionário, os simuladinhos, as perguntas, e não aparecia que estava verdinho para eles. Tá. Você está me falando que aqui dentro, peraí, está carregando. Não aparecia verdinho, tudo bem. Mas para a gente constatar que não foi computado, pede para os alunos fazerem o passo que eu estava explicando. Entrar na estatística de estudo e clicar para aparecer o relatório. Para ver se no relatório está computando ou se está zerado. Tá bom? Entendi. Eu até então não sabia dessa estatística, tá? Aonde eu deveria entrar para ver. E agora, como você explicou, então eu vou fazer isso. Tá, que aí se tiver zerado aqui, aí é um problema. Aí a gente tem que contatar lá em São Paulo para ver o que eles podem nos orientar, de como está resolvendo isso.
Me explica novamente. A estatística, eu entro onde, por favor? O aluno entra no perfil dele e tem que aparecer embaixo em performance estatística de estudo. Tá. Ok. Tá? Tá bom. Tá. Obrigada, viu? Por nada. Júlio, deixa o Júlio falar agora, que ele está esperando faz um tempinho. Tá com a mão levantada. Júlio? Mais alguém, gente? Que eu acho que o Júlio não está conseguindo abrir o microfone. Eu estava abrindo o microfone, tudo certo agora? Tudo certo, Júlio. Tá. Na verdade, eu tenho uma dúvida que os alunos me passaram, que foi o seguinte, lá na trilha, eles não estavam, inclusive na hora de fazer o cronograma de estudos deles, eles não estavam tendo acesso à redação. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Redação não temos acesso. Nenhum aluno faz redação dentro do Me Salva, tá? Essa parte está bloqueada para a gente, porque nós temos a redação paulista para o aluno fazer. Então, como ele já desenvolve a técnica de redação dentro desse componente, ele não tem por que fazer redação dentro do Me Salva. Então, ele não vai ter essa possibilidade mesmo, tá? Outra coisa que eu queria, assim, só para entender melhor, porque tem um material no repositório, né, aquele material digital, e tem a trilha, né? Isso. E não necessariamente coincide. As primeiras aulas lá do material digital tem dentro da trilha, os outros não. Então, a gente é que organiza, então, essa dinâmica para ir encaixando uma coisa na outra. Só um minutinho, Júlio. Então, é o seguinte, ó, dei zoom. Então, a gente tem 6 materiais digitais. Não sei se o Zoom está aparecendo para você. Já vi. Então, as 6 primeiras aulas de material digital era para o aluno se ambientar dentro da plataforma. Então, era para o professor levar, mostrar, fazer o plano de estudos, tá? Estou com tanta aba aqui que eu estou até me perdendo. Aí, deixa eu entrar no meu, tá? Aí, quando o aluno clica na trilha e o próprio professor clica na trilha, tá? Vai aparecer essa aqui. Então, no caso, eu estou falando de uma escola diurna. Então, acessar o conteúdo. Então, ó, semana 1, aula 1, aula 2, aula 3. Então, isso que era esperado na primeira semana de aula. Entendi. Aula 2, 4, 4.1, 5, 6. Isso que era esperado para a segunda semana de aula. Semana 3, o boletim vê o resultado de simuladinho. Então, aqui já acabou o material digital. Aí eu vou voltar lá para o Excel, ó. Então, aqui, tá vendo que está escrito me salva, me salva, me salva, aula 8, 9, 10 e assim por diante? Sim. Aí o professor vai seguir por aqui, ó. Semana 4, aula 10, Geografia Física do Brasil e do Mundo. Aula 11.1, Introdução em Povos Pré-Cabralinos. Então, não é que vocês vão construindo e vão fazendo o que vocês acham que é melhor, não. A trilha já está montada, tá vendo, ó? Tá, entendi. E aí, para o professor se orientar, ele tem que fazer isso. Vir aqui, abrir a semana 5, e aí isso aqui está organizado nesse Excel, entendeu? Tá, entendi. Então, o professor pode seguir por aqui, que eu disponibilizei no Padlet no material CGP, ou ele pode vir aqui dentro do Me Salva, no perfil dele, e seguir as semanas aqui, ó. Entendi. Então, começa aqui, ó, matemática, desculpa, começa com geografia, começa com matemática mesmo, ó. Aula 8 e 9 é matemática, depois aula 10, 11, 12, ciências humanas, aí volta, aula 13, 14, ó, matemática, física, mais física e assim por diante. Até acabar a 9ª semana, que está prevista para a última semana do bimestre, tá vendo? Tá, entendido. Aí o segundo bimestre ainda não está liberado, ó. Tá. Eu fui abrindo aqui conforme você foi falando, eu vi que o segundo já estava... Tá. Ainda não tá, né?
Tá. Só uma última coisa. Eu entrei lá no grupo, né? Sim. Aí, se puder dar o acesso para a gente lá, o Padlet, que aí eu vou pegar a apresentação. O Padlet, eu vou colocar o link no grupo, apesar de estar na descrição, tá? Tá certo. Eu acho Combinado. que o Padlet está aberto para vocês acessarem, que é o mesmo Padlet que o Renato está disponibilizando, que a Camila está disponibilizando, a Grace, a Fernanda, tá tudo no mesmo lugar, tá? Tá bom. Tá, mas você vai colocar no grupo, né? Sim. Beleza. Combinado, eu aguardo. Era só isso, então. Obrigado. Tá certo. Próximo, por favor. Oi, Matheus. Bom dia. Oi. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Eu sou a Aline, sou CGP da Escola JASP de Brodowski. Deixa eu só te perguntar, a respeito do professor conseguir acessar os exercícios resolvidos pelos alunos, aqueles valores, aqueles dados que estão no BI, não é a mesma coisa? Então, eu abri essa semana para ver. E tem escolas que está constando um número elevado de exercícios e salas zeradas. Então, eu não sei se dá para levar aquilo ao pé da letra do jeito que está aparecendo hoje, tá? A gestora de São Paulo foi informada, ela comentou que estão faltando alguns dados e que isso seria atualizado e corrigido em breve. Só que ela não deu prazo, tá? E sim, outras diretorias comentaram que está aparecendo algumas coisas estranhas lá também, entendeu? Tá, então não assim, por isso que eu falei que no momento eu não sei se dá para usar o que está aparecendo no BI, se ele está conferindo com o que vocês estão fazendo. Por isso que eu falei, vamos conferir primeiro o acesso. Estou pedindo para todos vocês verem se todos os alunos da terceira série estão entrando, se eles estão fazendo atividade, e aí eu vou pegar os resultados que eu estou vendo lá para entrar em contato com vocês para a gente fazer essa investigação. Tá bom. Então tá, Matheus. Obrigada. Por nada. Matheus. Oi. No caso de quem ficou sem professor agora, que minha professora assumiu a coordenação de outra escola. Sim. Tá? Como que a gente vai contabilizar isso? Porque simplesmente eu chegar lá na sala e pedir para os alunos me passarem a quantidade de aulas de exercícios que eles resolveram e a quantidade de aulas que foram dadas, eles vão me jogar um número astronômico lá, entendeu? Vocês poderiam conseguir, sei lá, junto a SEDUC aí, ver se consegue acesso para o CGP, para o pessoal da gestão, entrar nessas salas, entendeu? Então, Tony, gente, lembra do Google? mesmo o professor, sim. Do Google Sala de Aula, que você colocava o coordenador, colocava todo mundo lá? Sim. Então, mesmo o professor da disciplina, ele não consegue ver o que o aluno fez. A gente tem que pedir para o aluno nos enviar. Jesus, e aí tem que pedir para ele entrar no Me Salva para mandar para a gente o que ele fez. Então, não tem outro jeito enquanto a gente não conseguir olhar para o BI e ver que ele está rodando bonitinho os dados. É melhor eu tô falando isso por todo mundo já ir diminuindo. Não, Tony, calma aí. E eu tô falando isso por hora porque ele foi a última plataforma a entrar. Então, ela ainda está sendo atualizada, ainda está sendo ajustada. Tá? Não, beleza. Tá feito, então. Obrigado, Matheus. Oi. Matheus, eu sou a próxima. Sim, pode falar. Eu estou com duas dúvidas. Em relação a essas outras disciplinas, se a gente tem acesso aos questionários, as respostas, ou se a gente só tem com os estudantes, né? Se a gente conseguiria, dessas trilhas de aceleração, ter o gabarito anteriormente, né? Para a gente até preparar melhor a aula. E uma segunda questão, nas escolas que eu estou lecionando, a gente está pensando em fazer o simuladão presencial e impresso. Mas pelo que a gente não consegue ter acesso ao gabarito. Se poderia ser disponibilizado esse gabarito também? Eu não sei se o professor consegue ter esse acesso. O aluno, ele tem um boletim,
né? Então, teria que pedir, sim, como as atividades, pedir para o aluno baixar o boletim para ver com ele como que ele foi nesse simuladinho. Quer ver? Acho que eu fiz um aqui, só para mostrar. Eu fiz um aqui só para eu entender, ó, tá vendo, Manuela? Aí tem ver meu boletim. Que o delay aqui não está ajudando. Mas teria que pedir para o aluno te mostrar. A gente não tem outra maneira de estar acessando. Que a hora que abre o boletim, abre o gabarito. E do simulado? Esse é o simuladinho. E do simuladão, se eu quiser fazer presencial com eles? Então, aí vocês teriam que pegar um dia só para fazer isso, porque é um simulado Enem mesmo. Como eu disse, ele tem a quantidade de questões de um Enem. Então, vocês teriam que parar a escola para eles ficarem aí umas 4 ou 5 horas fazendo a prova. Isso não teria... Queria saber o gabarito. Acho que eu consigo construir na minha escola, acho importante. Mas queria saber como que a gente poderia acessar o gabarito de correção depois. Então, como não foi abordado, eu imagino que teria que pegar as questões e procurar no banco do INEP, porque ela tem um gabarito corrigido. Porque eu estou imaginando que impresso a gente só vai conseguir dessa forma. Obrigada. Por nada, que eu estou olhando aqui e a única forma que eu estou vendo é da gente conseguir o gabarito, porque só aparece no perfil do aluno o gabarito depois que ele resolveu. Matheus, Oi. a Kátia de novo. Oi, a respeito das aulas lá que o professor falou, quando você entra, por exemplo, na aula 8 lá, que tem a matemática, só não sei se o pessoal já viu, mas assim, a gente tem a impressão que é uma aula, depois você vai para 9, mas não é. Dentro da aula 8 tem 4 aulinhas. Foi um erro que eu cometi com uma sala, porque eu não tinha visto, né? A gente foi passando ali. Então tem que ter o cuidado disso, porque senão a gente acaba pulando conteúdo. Só para dar um alerta aí, tá? Tá bom, obrigado, Kátia. Oi, Catiúcia. Bom, mais alguém tem alguma dúvida? Quer conversar sobre alguma coisa, alguma situação que aconteceu? Oi, Matheus, tá me ouvindo? Oi, Bom agora dia. estou te ouvindo, Catiúcia. É a Catiúcia, desculpa. Não, eu queria só te falar que aqui na escola, como ela é exclusiva de ensino médio, todos os alunos têm acesso à plataforma, né? Sim, e os professores também, eles conseguem acessar. E eles estão utilizando para as aulas, para tutoria, para auxiliar os alunos na tutoria. Não tem problema. Uma outra pergunta, o simuladão, ele tem prazo? Não, o simuladão não tem prazo. Não tem um dia limite para a gente fazer? Não tem um dia limite. Não, o simuladão não. O que a gente vê aqui na programação são os simuladinhos, que eles estão previstos para serem feitos dentro de uma semana específica. Como a gente tinha aqui na semana 3, ó. Estava previsto, não, na semana 2 até. Estava previsto fazer o primeiro simuladinho. Ok, obrigada. Mas assim, se a turma toda, porventura, está muito adiantada, toda a turma, estou dizendo, e quiserem fazer outros simuladinhos para ir treinando, não tem problema. Tá? É livre para os alunos irem fazendo atividades extras para ir complementando o aprendizado deles. E a gente geralmente... Oi, Júlio. Oi. Desculpa. Pode falar. Oi, a Mari. Oi. Pode falar. Eu mesmo? Ó,
Pode ser. Não, só uma dúvida, é que assim, na verdade eu acho que eu já até sei a resposta, mas só para confirmar, que você tinha falado lá de alguns modelos, né, de trabalho ali. Aí naquele modelo em que a gente passa na luz ou na TV, a gente só consegue os vídeos, né? O aluno tem que estar logado e fazer atividade para contabilizar a participação Isso, o dele, vídeo né? não contabiliza, o que contabiliza é a atividade. Tá, era isso. Então, todo mundo está logado. Aí, o que foi sugerido é o seguinte, a conexão da internet está muito ruim. Ao invés de todo mundo usando o vídeo, porque tem que carregar o vídeo rodar, um computador só roda o vídeo para a internet ficar mais estável e os alunos logados não assistem o vídeo, eles vão direto para a atividade, para os exercícios. Tá, entendi. Obrigado. Por nada. Matheus. Oi, Mari. Deixa eu te perguntar outra coisa. Hoje eu quero perguntar todas as minhas dúvidas. Até a aula 4, que que está no centro, no CMSP, eles não precisavam estar logados, certo? Sim. Porque eu passei todas as aulas no telão, então não tinha necessidade deles estarem logados, certo? Certo. Então, outra coisa, o simuladão, quantos serão? 1 ou 2? Quantos por ano? O simuladão, ele até agora está liberado 2. Está aparecendo aqui, ó. Simuladinhos tem vários e vai depender do ritmo da turma, da área do conhecimento que vocês estão precisando trabalhar, tá? Ele não tem uma quantidade limite para ser feita e nem prazo. O prazo, no caso do primeiro simuladinho, era dentro de uma aula específica do primeiro bimestre, tá? Mas se vocês... Oi. Eles fizeram o simuladinho, foi super legal. E aí eu só queria saber agora, porque eu ainda não tive acesso ao simuladão, então eu queria saber... Não, o simuladão não aparece para você aqui em cima, o simuladão Enem? Eu não vi, eu vou olhar novamente. Porque pode ser que às vezes você entrou no momento que estava instável a conexão e não apareceu, aí seria necessário sair e voltar de novo. Ô, Matheus, é só esse aí mesmo, de 2023? Isso, o que está aparecendo por enquanto é só esse. Mais alguém? Então, gente, 11h30. Então, podemos encerrar as atividades hoje, né? Agradeço a todos o tempo, a disponibilidade de vocês, tá? E qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato, tá? Como eu falei, eu vou pedir para vocês direcionarem tudo para o grupo de apoio, para o grupo de WhatsApp, tá? No formulário que eu coloquei lá para poder gerenciar, tá certo? Porque se eu deixar aberto, vai vir muita coisa, eu vou perder o controle e não vou conseguir dar atenção para cada um de vocês, tá bom?